sobre o planejamento do Flamengo para a estreia do elenco principal na temporada. A provável estreia do elenco profissional, quando é que vai ser? Externou que quer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem bala na agulha. O Paquetá tem mercado na Inglaterra. E também o fato de que o Flamengo pode se permitir pagar um salário para um jogador de Premier League. Claro. O Paquetá mostra porque o Flamengo entra como favorito no Brasileiro e na Libertadores, que quer voltar ao Flamengo, quer voltar ao Brasil. Giro de notícias sobre o Flamengo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você, Vene Casagrande, trago para você o programa Linha de Passe da ESPN, todos te informando a respeito da situação de Lucas Paquetá e as negociações para sua chegada no Flamengo. Trago também um giro de notícia a respeito do mercado da bola. E você, torcedor rubro-negro, que clicou nesse vídeo, que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e, se gostar do nosso conteúdo, também se inscreva em nosso canal. E a gente vai começar o Linha de Passe com assunto, não é aquele assunto do YouTube, a gente começa primeiro com o assunto Paquetá no Flamengo, se é que vem, né? O atleta deseja voltar ao Flamengo, externou que quer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem bala na agulha, né? Mas o West Ham não quer se desfazer do jogador. O West Ham está brigando contra o rebaixamento na Premier League, tá? E o West Ham não quer se desfazer, nem o seu treinador quer se desfazer do atleta nesse momento, entende que ele pode ser importante para o West Ham permanecer na elite do futebol inglês. A informação não é minha, informações de Pedro Ivo Almeida e também do Bruno Andrade, né? Matéria que saiu no espn.com.br. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vou começar aqui pelo Jean Oddi. Segura a emoção aí, Vitor Birner. Guarda do teu coração. Ele deu um tapa aqui no intervalo. Você viu? Foi forte, né? Meu Deus do céu. Dá para entender esse movimento do Paquetá? Esse desejo do Paquetá? Eu acho que desejo. Boa noite. Boa noite. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Para alguns eu não desejo, mas para outros eu desejo. É isso. Você vê que o clima começou, tá pior que o Xabi Alonso no Real Madrid. Xabirner. Mas, cara, eu acho que assim, desejo de jogador, a gente tem que entender, quer dizer, desejos profissionais. Agora, a gente tentar compreender o porquê. O porquê que um jogador como o Paquetá, com a idade do Paquetá, 28 anos, jogando na Premier League, tendo sido há não muito tempo atrás desejado pelo Manchester City, né? E aí veio a questão da suspensão que acabou atrapalhando tudo, quer voltar ao Flamengo, quer voltar ao Brasil. Eu acho que a resposta mais óbvia, que seria a primeira resposta e que é o argumento normal para um tipo de jogador com esse tamanho querer voltar ao Brasil em ano de Copa do Mundo é a seleção brasileira. A visibilidade da seleção brasileira, a importância de estar visível, de estar aparecendo, de jogar em alto nível, de ser falado. Acho que essa argumentação não cabe para esse caso. Pois é, né? Porque me parece que o Paquetá é um nome praticamente certo do Carlo Ancelotti na lista dos jogadores que vão à Copa do Mundo. Ser titular ou não na Copa não depende de como ele vai atuar ou não vai atuar no Flamengo ou no futebol brasileiro. Então acho que tem a ver com desejos pessoais, me parece, né? Me parece muito mais ter a ver com um desejo talvez de voltar ao Brasil, um desejo de jogar num clube onde ele possa conquistar títulos, porque a verdade é que no West Ham isso não vai acontecer. A briga... Ele não é um atleta de muitos títulos, né? Absolutamente não é atleta de muitos títulos, e acho que talvez também esse desejo de brigar e ser o favorito, porque essa é a realidade do Flamengo hoje. Eu acho que o simples fato de se cogitar a contratação do Paquetá mostra porque o Flamengo entra como favorito no Brasileiro e na Libertadores, que são títulos que ele detém nesse momento. Sim. Então, me parece que tem muito mais a ver com desejos pessoais do que com este desejo de que a seleção brasileira vai mudar o panorama dele para a seleção brasileira. Nesse caso, eu acho que não se aplica. Ou pelo menos acho que não faria sentido. Quer dizer, o que se passa na cabeça do Paquetá é uma outra história. Mas eu acho que não faria sentido. E claro, também o fato de que o Flamengo pode se permitir pagar um salário para um jogador de Premier League. Claro. Isso vale para pouquíssimos clubes no futebol sul-americano e no futebol brasileiro. Então, poder bancar um atleta de Premier League, mesmo que do West Ham, né? Porque times pequenos e médios da Inglaterra hoje tem faturamentos
que se aproximam dos clubes grandes de outros países, de outras ligas importantes da Europa. Então eu acho que também é uma demonstração de força, independentemente do Paquetá vir ou não ao Flamengo, voltar ou não ao Flamengo, é uma demonstração de força que esse negócio de fato possa acontecer, ou que seja até mesmo cogitado. Só para entender aqui, o Pedro, já que você apurou também a informação, o Paquetá, hoje, ele tem mercado na Europa em clubes num patamar superior ao do West Ham? Tem. Só para a gente entender. Tem. Na própria Premier League, por exemplo. Tem, William. Abração a você, Jean, Vitor. Feliz ano novo, viu, Pedro? Pô, não aguento mais. 12 de janeiro, acho que tem 9 dias de trabalho. Até o dia 7, né? A regra. Mas a gente vai perdoar porque a regra até o carnaval. Dizendo felicidade pros outros e é o primeiro link de segunda, então tudo bem. Então, feliz ano novo. Até o final de janeiro eu vou considerar. Agora do Paquetá, William, e a sua resposta, um abraço ao fã do esporte. O Paquetá tem mercado na Inglaterra, em clubes com mais apetite que o West Ham, ou com outras projeções, ou com outras ideias de competitividade no radar. O Jean falou de não ganhar título, também acho que sim. O Paquetá ele pode ser um cara pensado em algum clube que esteja brigando por algum tipo de título, seja na Inglaterra, seja do ponto de vista continental. Eu acho que até a gente debatia mais cedo sobre o tamanho, e aí eu não estou falando sobre o tamanho do jogador Lucas Paquetá. Estou falando sobre o fato de um time brasileiro se dispor a pagar uma quantia das dezenas da casa de milhões de libras por um cara de 28 anos que há pouco tempo atrás era um cara pretendido para o Guardiola e a negociação só não se concretizou por uma questão de investigação que ele acabou sendo absolvido. Então é um movimento, sabe, que a gente não vê com frequência ou praticamente não vê no futebol brasileiro. Às vezes a gente nem sempre leva isso em conta na nossa análise. A gente está sempre pensando, caramba, mas será que não dá para jogar na Premier League? Porque em tese é o sonho dourado de todo menino que começa a jogar futebol. Será que não dá mais um aninho de protagonismo na Europa? Será que não dá mais um pouquinho de um grande salário? Às vezes ele só quer estar em um lugar onde ele se sinta bem, que ele não conseguiu se sentir bem nos últimos anos. Porque eu estou com o Jean. O Paquetá, diferentemente de outros tantos, ele não está precisando que o Ancelotti lembre dele. O Ancelotti quer que ele não se machuque até maio, no série de final. Ele perdeu sim espaço, ele foi um cara titular da última Copa do Mundo, titular com outros treinadores, ele perde espaço na seleção, mas você não tem um outro meia ali, você pode debater geração, quem se apresenta, mas você não tem um outro meia ali que faça, talvez ele pode vir jogando um pouco mais numa base de dois homens ali, pode ser um cara de um pouco mais de terceiro homem de meio de campo, ele pode cair um pouco mais da direita para a esquerda. Ele está no grupo da seleção brasileira. Se ele vai ser titular em algum jogo, se ele vai entrar no decorrer da partida, se ele perder, ele está no grupo. Então ele não precisa vir para o Flamengo para ser lembrado pelo Ancelotti. Ele não é o Flamengo que vai dar algo financeiro que a Europa não dá. Então só pode passar na minha cabeça que o Flamengo vai dar algo que na Europa ele não tem há muitos anos. E aí eu acho que pode ser uma questão pessoal, que entra também uma questão de não só ser campeão, mas eu acho que a boleirada se fala. Quando você tem um Danilo no Flamengo, quando você tem jogadores renovando o contrato, quando você tem outros tipos de jogadores sendo abordados pelo Flamengo no mercado, e normal, legítimo, o cara vira e fala, lá agora tá dando para ser campeão, é diferente de quando eu surgi, o salário é bom e tá em dia, o ambiente, e talvez esteja no Rio, a boleirada conversa. O cara se fala, isso talvez de alguma forma pode ter mexido com ele, porque ele foi muito claro. A notícia, você pergunta só para completar a informação para passar para o Vitor, a notícia é, o Paquetá pela primeira vez verbalizou, eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. E o lá é o Flamengo, porque o namoro existiu, desde a época da investigação. O Flamengo se colocou sempre à disposição, ele queria ver qual era a situação, se ele não pudesse jogar na Inglaterra, ele poderia jogar no Brasil. Sempre existiu isso. Agora ele virou e falou, não quero ser relacionado, eu quero voltar para o Brasil, eu quero jogar no Flamengo. Essa é a informação. Aí o caminhão de dinheiro é um caminhão que o Flamengo ofereceria, mas ainda não é o caminhão que o West Ham topa receber para liberar um cara do tamanho do Paquetá. Então acho que isso tudo pode talvez explicar o cenário, que não é simples. Sim, sim. De momento, a coisa está mais para não acontecer de imediato do que acontecer. Agora, para um futuro breve, seja antes da janela do ano, seja no meio do ano, eu acho que tem muita conversa aí. Você faria esse movimento, Berta? Tudo bem? Feliz ano novo, Vitor. Feliz ano novo para você, William. Saúde e paz. Para todos, para todas, para o Jean, boa noite, para o Pedro, boa noite, para os fãs e para as fãs do esporte abraço, também. Filho. Bom, para mim, a coisa parece muito simples da perspectiva do jogador. O West Ham tem 21 jogos, 3 vitórias, 7 pontos atrás do Nottingham Forest, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O West Ham está na zona do rebaixamento e deve estar vendo que o time produz e deve estar com a perspectiva do time não conseguir se recuperar, e ele pode vir jogar num time que é a equipe do coração, na casa dele, para disputar todos os títulos. No país onde ele talvez queira morar, no ano em que
vai ter Copa do Mundo, ou seja, ele está em busca da felicidade. No vídeo de agora a gente vai trazer a Fla Kids convocada. Pois é, a gente vem utilizando esse termo aí de uma maneira extremamente carinhosa com essa garotada do Flamengo que tem representado desde a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Mirassol, quando eles fizeram um bom jogo, empataram em 2-2 fora de casa, e agora estão iniciando o Campeonato Carioca, e a gente vai trazer a lista de relacionados. Não é de maneira oficial, porque isso é uma apuração minha, o clube até divulga, mas horas antes apenas do duelo, e nessa quarta-feira o Flamengo pega o Bangu e a Fla Kids estará à disposição, e com uma ótima novidade. Tenho certeza que você, torcedor rubro-negro, vai ficar extremamente feliz. Tem também a programação, a provável estreia do elenco profissional. Quando é que vai ser? Bater o martelo? A gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. E tem também, a gente fala muito de Lucas Paquetá por motivos óbvios, por ser uma repercussão muito grande, uma possível baita contratação, mas o Flamengo tem interesse em Marcos Antônio, vocês sabem muito bem disso, jogador do São Paulo. E olha, eu apurei que o Flamengo ainda não fez um movimento de proposta oficial, não é só por conta da reunião envolvendo o possível impeachment do atual presidente do São Paulo, Casares. Tem uma outra situação também envolvendo o contrato do São Paulo com a Lazio. Olha, o que eu descobri, o seguinte, galera, vamos lá. Eu vou já começar com essa informação, porque muita gente me perguntando, e eu inclusive postei nas minhas redes sociais, sobre o planejamento do Flamengo para a estreia do elenco principal na temporada. O martelo ainda não foi batido, mas após reuniões internas entre os departamentos envolvidos nessa decisão, a tendência é que a estreia do elenco profissional do Flamengo aconteça no dia 1º de fevereiro, na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Jogo que vai ser disputado em Brasília, Mané Garrincha, 4 horas da tarde. Claro que, até lá, um ou outro jogador possa retornar antes e ficar à disposição, por exemplo, na estreia do Brasileirão, marcado para o dia 28 de janeiro, diante do São Paulo. Isso vai depender do desempenho e da evolução física dos jogadores nos treinamentos nos próximos dias nessa pré-temporada. Só contextualizando, o elenco do Flamengo se reapresentou no dia 12 de janeiro, segunda-feira, e com isso teria 19 dias de pré-temporada até essa possível estreia em 2026, no dia 1º de fevereiro. Enquanto isso, a Fla Kids está iniciando e disputando o Campeonato Carioca, lista de relacionados com uma ótima novidade, tá? Alan Santos, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, David, Daniel Salles, Douglas Telles, Gabriel Werneck, Guilherme Gomes, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Rian Roberto, Wallacian e Wanderson. E a grande novidade é o Rian Roberto. Pessoal, fiquem de olho nesse jogador. Joga muita bola. Muita gente estava aqui me perguntando de maneira ansiosa por que ele não foi relacionado para o jogo contra a Portuguesa. Eu expliquei nas minhas outras redes sociais que ele estava se recuperando de uma lesão muscular, estava em processo de transição e agora fica à disposição do técnico Bruno Pivetti. Acho que tem que ser titular, tem que jogar. Enfim, um jogador como ele tem muita qualidade, está comendo a bola no sub-20, embora tenha apenas ali 17, 18 anos. Baita jogador que você, rubro-negro, tem que ficar de olho, porque eu venho acompanhando há muito tempo o futebol do Rian Roberto e chama a atenção de uma maneira extremamente positiva. Agora, Marcos Antônio, galera. Por que o Flamengo ainda não fez um movimento de tentar, de fato, a contratação do Marcos Antônio, fazer uma proposta oficial? Já expliquei para vocês que tem que esperar a reunião política envolvendo a possibilidade do impeachment do atual presidente Casares, porque se ele sofre o impeachment, muda o presidente e com isso, obviamente, pode mudar a decisão. O Casares, o Flamengo faz uma proposta, exemplo, Casares rejeita ou aceita, aí sofre impeachment, aí o outro presidente vai lá, não, beleza, eu penso diferente. Então, e também qualquer decisão que ele fosse tomar agora poderia repercutir de maneira extremamente negativa no voto das pessoas ali para decidir o impeachment dele. Lembrando que o Marcos Antônio é um jogador muito valorizado e a torcida do São Paulo não quer que ele saia nessa temporada 2026, mas já mencionei aqui que o Flamengo sabe que o jogador topa o projeto,
que o jogador quer se transferir para o Flamengo, mas não é só por causa dessa reunião que o Flamengo ainda não fez esse movimento. Lembrando, Marcos Antônio está emprestado pela Lazio ao São Paulo, tá? Eu até peguei aqui, e o contrato de empréstimo dele vai até 30 de junho desse ano. E a gente já trouxe aqui que ele vai ser comprado, que ele bateu metas de número de partidas em 2025, ele vai ser comprado. O que me chamou a atenção ele não foi anunciado ainda, o São Paulo ainda não anunciou. E eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre isso, e a pessoa me explicou, Vene, a gente tem todas as informações sobre o Marcos Antônio. Sabe por que o São Paulo ainda não anunciou? Porque falta um pequeno detalhe para ele, de fato, bater a meta de compra obrigatória. Sabe qual é o detalhe? O São Paulo conquistar a primeira vitória em 2026. E o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol e perdeu. Ou seja, de maneira literal, no ponto de vista contratual, ele ainda não bateu a meta. Então, por conta disso, o São Paulo, de maneira prática e literal, ainda não exerceu a compra desse jogador. E quando o São Paulo vencer o primeiro duelo em 2026, aí sim a compra será efetivada. E a forma de pagamento será exatamente o valor de 4,2 milhões de euros por 80%, em 4 parcelas de valores iguais, idênticos. 4 parcelas iguais. Uma após 10 dias após a assinatura do contrato e as outras 3 aí de maneira parcelada. Então, é por conta disso que o Flamengo ainda não fez o movimento. Porque não adianta nada o Flamengo fazer o movimento, sendo que o jogador, de maneira literal, ainda não é jogador do São Paulo. Ele pertence ainda à Lazio, o clube que ele tem contrato até o meio de 2027. Então, ele atingiu o número de jogos, e o número de jogos era extremamente baixo em 2025, era uma meta para ele ser comprado. Vene, mas por que botaram essa partida, essa vitória, uma vitória em 2026? Por conta de fluxo de caixa, por conta de, enfim, questões financeiras, para ficar para 2026. Então é isso. Então agora, daqui a pouco, em breve, eu estava vendo aqui os jogos do São Paulo, o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol, perdeu o próximo jogo contra o São Bernardo, dia 15, ou seja, quinta-feira. Então, teoricamente, na sexta, se o São Paulo vence na quinta, na sexta, o São Paulo vai comunicar a Lazio dessa compra obrigatória que o São Paulo tem que fazer junto à Lazio. É por conta disso. E eu descobri essa questão. Vene, e o volante Alan? Tem gente dizendo que o São Paulo desistiu porque o Flamengo quis botar o Marcos Antônio na história. Gente, independentemente do Alan, tá? Se o São Paulo quer ou não o Alan, o Flamengo vai para cima do Marcos Antônio. Por quê? O Flamengo queria comprar já o Marcos Antônio. O São Paulo queria o Alan por empréstimo. São duas operações totalmente diferentes. Embora o São Paulo tenha falado, eu quero o Alan por empréstimo. O Flamengo virou, beleza, o Marcos Antônio eu quero comprar. E assim, ninguém pode proibir o Flamengo de fazer uma proposta oficial a um clube. O jogador já demonstrou a vontade dele, já verbalizou a vontade dele para os empresários, já tem um acordo entre Flamengo e jogador, digamos assim. Agora resta Flamengo e São Paulo. E por conta disso, por conta desse pequeno detalhe contratual, essa vitória, só falta isso. E aí o Flamengo fará um movimento de conversar com o São Paulo para exercer a compra do jogador junto ao São Paulo. Vene, o São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros pelo Marcos Antônio. É sinal que o Flamengo vai pagar isso? É óbvio que não, né? Se o São Paulo aceitar vender, será por um valor maior, até porque ele está valorizado agora em 2025, de fato. Ele fez uma grande temporada com a camisa do São Paulo. Então, Flamengo tentando Lucas Paquetá, tentando Marcos Antônio, tentou o Caio Jorge, espero eu que continue tentando o centroavante, que o Flamengo precisa sim de um centroavante. Chegando o Endrel para o gol, de maneira, digamos assim, foi uma oportunidade de mercado, mas o Flamengo também ainda tem Gabriel Brazão no radar, então o Flamengo fazendo bons movimentos aí no mercado. Você que está desesperado por contratação, calma, o elenco do Flamengo já é muito bom, até porque reforçou o setor defensivo, onde eu imaginava que era prioridade para mim. Prioridade, o setor defensivo.
Lucas Paquetá seria uma contratação que iria mudar o nível do Flamengo, iria mudar o meio-campo do Flamengo. Você viu aí um giro de notícias, trago pelo Vene Casagrande. Você viu aí também o programa do SPN, o Linha de Passe, trazendo aí todas as informações aí, atualizações a respeito do Flamengo. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.